Bom dia, a paz do Senhor esteja com você hoje, amém? Amanhã e todo sempre. Hoje, quero dizer que você e eu, como ser humano, nós tivemos várias etapas com relação, assim, após o nosso nascimento. Todos nós nascemos e um dia se tornamos adultos. Mas, olhando para o lado, assim, físico, na parte da nossa necessidade do alimento, tudo começa com leite, né? Aquele leitinho, aí depois nós passamos a comer um mingau, né? Aí vai se engrossando e até que nós chegamos assim àquele estágio da fase de comer as coisas que seja mais sólidas assim para nós. Normalmente nós acostumamos dizer que comemos alguns comem feijoada, outros comem costilhas, né? Assim. E dessa forma, nós, assim, como adulto, nós comemos de tudo. Nós experimentamos praticamente quase tudo. Mas aí nós temos uma questão. Nós fazemos uma seletiva, criamos um cardápio daquilo que nós gostamos e passamos a nos alimentar daquilo que nós mais gostamos. E daquilo que não faz gosto, aquilo que não faz o nosso sabor, assim, em relação, assim, a gente poder estar degustando, né, com aquilo, assim, como uma comida gostosa. Então, nós descartamos. Pensando por esse lado, eu gostaria de a gente poder pensar um pouco com relação à nossa vida, no sentido de estar, assim, vida espiritual, estar edificado em Cristo. Abre a sua Bíblia aí em 1 Pedro, aí no fim da Bíblia. Primeiro Pedro 2, de 1 ao versículo 10. Diz assim: portanto, abandone tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, invejas e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo deles, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Chegue perto dele a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal de alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas.
em outras partes das Escrituras Sagradas, dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pedras, essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a eles. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Até aqui. A nossa nova vida, né, cristã, ela não pode ser assim, não pode se desenvolver de uma forma que não seja que nós temos que abandonar os pecados. Primeira colocação. E quando isso acontece, né, quando acontece a purificação, aí a palavra de Deus faz a obra na nossa vida. Vejamos, fala que o cristão deve, né, tem que se despojar, deve abandonar todo aquele mal que está dentro do nosso interior. E quero assim dizer que Pedro aqui destaca para nós, para os crentes, a primeira coisa que ele destaca aqui, que está no versículo 2, fala que nós somos o que? Crianças recém-nascidas na família de Deus. Aí nós olhamos para essa colocação. Quem são essas crianças recém-nascidas? Para quem Pedro está dizendo, né? A gente fala tanto de Pedro e Paulo que aí no fim acaba usando os dois, mas os dois, né, são referências para nós na palavra de Deus. O crescimento espiritual deve ser sempre marcado em você e em mim por um desejo pela palavra de Deus. E nós devemos ter esse, assim, de estar nela, nós devemos estar assim, com muita intensidade, buscar ter muita intensidade pela palavra de Deus, assim como a criança tem um anseio assim pelo leite. Toda mãe que já amamentou assim uma criança sabe como uma criança, quando ela está com fome, ela está faminta, ela vai lá e, né, ela come, né, bebe do leite. Então é assim que nós devemos pensar. Agora eu queria dizer para você que nós não devemos ser como os hebreus, lá no começo, né, com relação à vida de Jesus, porque eles não tinham progredido, eles não tinham crescido. Porque nós pensamos, porque uma pessoa está dentro da igreja, por um determinado tempo, e ela está sempre naquele anseio, daquilo que ela quer somente se alimentar. E Pedro está dizendo para nós assim, que se nós formos assim como esses hebreus, assim, naquela época, porque eles tinham conhecido o Evangelho, eles conheceram o Evangelho, e de uma forma que eles já sabiam muito, e eles deveriam ser mestres, eles deveriam já estar ensinando esse novo ensinamento, no sentido de que as pessoas que não tinham escutado ainda, elas precisariam assim estar recebendo essa mesma assim, essa condição de que elas deviam ter sido assim, apropriar daquilo que foi o ensino que ela teve. Quando foi a última vez que você leu a carta de Pedro? E olhando para cá, quando você passa por essa passagem, como que você se sente?
Você se sente como o povo hebreu, que estava estagnado ali, parado, em só querer receber? Ou você já tem aquela condição de que você já pode passar entendimento para as outras pessoas, para que elas possam assimilar o Evangelho? Pensando dessa forma, o conhecimento na nossa vida, sem a obediência, não contribui para o progresso, assim no sentido de uma pessoa. Quero desafiar você agora, Quando, na verdade, ao rejeitar a fé salvadora, hebreus, eles regrediram com relação acerca do Messias, aquele que estava por vir, porque eles não creram no Evangelho. Então eles regrediram, e até hoje ainda eles buscam essa condição. Havia sido assim, exposto durante muito tempo ali. Eles estavam ali, o Evangelho para os hebreus. E eles deveriam já estar ensinando os outros. Então Pedro chama essa atenção, porque eles tinham simplesmente um espírito infantil, espiritualmente. O Assar falou que trouxe para nós uma música nova velha. Quantos já tinham cantado essa música? Quantos já tinham? Desde que eu estou na igreja, eu conheço essa música. Percebe, não? Então, isso tem tudo a ver. Mas isso não é mal para nós. Sinal que nós estamos crescendo. Veio coisa nova. O Evangelho veio, quanto tempo que veio o Evangelho? Há 2000 anos praticamente que vem vindo esse Evangelho para nós. E sempre vai ter coisas novas para a gente aprender. Mas o importante é que nós não sejamos assim, pessoas inexperientes na fé. Aqui está chamando para que nós devemos compreender, porque os hebreus não compreenderam a verdade. Muito menos eles usaram para ensinar. Nós somos desafiados a não ter esse mesmo espírito dos hebreus. Agora, nós, se queremos ter uma vida espiritual edificada em Cristo, eu quero dizer para você que nós devemos desenvolver assim um desejo pela palavra de Deus. E nós obtemos isso como? Primeira coisa, fala no versículo que nós iniciamos, que está ali, olha para trás um pouquinho, em 1 Pedro 1:25. Aí do lado, né? Nós estamos no 2. Diz assim: mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. O importante é lembrar da sua fonte de vida. Primeira coisa, foi pela palavra de Deus que você foi evangelizado. Tanto você como eu, você foi aceito por Deus, pelo poder da palavra. Jesus deu a vida eterna para cada um de vocês e para mim também. A palavra do nosso Deus permanece, diz que dura para sempre. 1
primeira coisa, a nossa permanência, né, tendo a palavra de Deus, ela nos dá o quê? Uma garantia de que não haverá qualquer desvio do plano de Deus. Quando nós colocamos aqui, nossos planos, nossos sonhos, e colocamos e confiamos nas suas promessas, e se estiver de acordo com a sua vontade, Ele vai fazer com que a gente também possa galgar, possa conquistar aquilo que nós ansiamos por Ele. Então, as promessas divinas, ela nos dá essa condição. Deus prometera libertação ao seu povo. E Ele se cumpriu na vinda do Messias, que morreu e ressuscitou por você, assim e por mim, né, para nos salvar. Primeira coisa que nós temos que colocar. A segunda coisa que nós temos que fazer, está no versículo 1, agora da nossa leitura. Fala que nós devemos eliminar, abandone tudo, né, que é mal. Nós devemos eliminar o pecado, né? Você deve eliminar o pecado de sua vida, da nossa vida. Você deve abandonar tudo o que é mal em sua vida. Em Efésios fala que, portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Você costuma guardar suas roupas velhas ainda no guarda-roupa, não? Ou você vai renovando? Mulher não gosta de usar a mesma roupa num casamento várias vezes, praticamente usa só uma vez só. Porque ela quer sempre estar, né, vestida assim uma nova. Algo novo, é isso que Deus quer para nós. Que a gente possa despir, né, tirar toda aquela situação da criatura velha e ganhar sempre uma nova veste em Cristo Jesus. Né? Então, que você e eu possamos agora buscar o crescimento espiritual. Aqui é o mais difícil. No versículo 2 fala: sejam como criancinha recém-nascida, né? Desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo deles, vocês possam crescer e ser salvo. Criança, ela fica e começa no leitinho, mas depois só o leitinho não satisfaz. Ela começa a crescer, e ela começa a desenvolver, e assim ela vai indo, e cada vez vai mais aumentando a conta em casa, né? Porque aí ela passa a comer coisas mais, né, que vai mais gasta. Apesar que não está fácil você alimentar uma criança quando é pequena, porque praticamente tudo que a gente compra de roupa com uma criança se perde, né? Usa praticamente pouco tempo. Mas isso não faz com que a gente desanime. Desanima ou não? A gente sempre quer dar algo novo para ela, não é? Uma veste nova. Então, que a gente possa buscar esse crescimento espiritual na nossa vida, né? Para que lhe seja dado o crescimento para a salvação. É muito bom ver o Caio, assim, que ele foi para parece que ele foi por uma coisa assim, onde só tinha anjos, né? E esses anjos saíram para falar da salvação para as pessoas. Isso é bom. É isso que Deus quer para nós. Que a gente possa ter esse espírito renovado, para que a gente possa ter esse crescimento e poder levar, né, essa salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se você tem, então que você leve, né, que você, motivado, você possa demonstrar isso como crescimento espiritual. Isso dá a certeza que nós somos salvos. Quando nós conseguimos querer demonstrar e buscar isso, levar para outras pessoas.
E outra coisa que eu quero dizer para você, nós devemos avaliar as nossas bênçãos. Você deve avaliar as suas bênçãos. Como assim? No versículo 3, olhando para o versículo 3, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Falando novamente, diz que fala uma qualidade, quem é Deus para você? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O Senhor é bondoso. Falamos na salvação. Todos vêm até aonde vai, assim, vem ver até onde vai a bondade das bênçãos de Deus. As bondades de Deus são infinitas. E nós somos gratos com Deus com a mesma intensidade. Aos que confiam nele, tenha certeza que as bênçãos de Deus estão presentes em todos os momentos, seja na coisa boa, seja na coisa ruim. Nós precisamos aprender a avaliar essa condição. Isso nos deveria nos constranger, assim, fazer com que a gente possa buscar mais a Deus, assim, da sua graça. Porque somente pela nossa vontade, nós não conseguimos. Mas nós devemos buscar por meio da palavra de Deus. É isso que nós temos que ser encorajados a fazer, para que a gente possa obter sempre aquilo que fala em Romanos 12:2, que fala que as coisas de Deus são boa, agradável e perfeita. Se você fez alguma coisa colocando como bênção, como isso, como propósito, e depois, no final, essas três coisas têm que passar, para que você possa avaliar se estava 100% dentro assim, do querer de Deus para você, para mim, para nós. Às vezes, faltou ali um ponto final, uma vírgula, ou um ponto de interrogação, ou um ponto de exclamação. E aí a gente fica sem saber. Por isso que nós temos que buscar, por meio sempre da palavra de Deus, a estar avaliando as nossas bênçãos. A segunda coisa que Pedro fala para nós é sobre, que está no versículo 5, que fala sobre a pedra viva. Pedra viva na casa de Deus. Você e eu somos pedras vivas na casa de Deus. Porque diz aqui para nós, pois, diz assim, vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdote dedicado a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam um sacrifício que Deus aceitem. Jesus é a pedra viva. Ela foi rejeitada pelos homens. Lá no passado ela foi rejeitada pelos seres humanos. E não diferente dos tempos de hoje, também continua sendo rejeitado. E eu estava assistindo aí um pedacinho do filme, e é um propósito que eu falei, vamos assistir esse filme de novo? Que fala que se Deus não existe. Nós somos desafiados
pelo mundão a mostrar, a revelar que existe um Deus de verdade. Que isso possa ser desafiador para que a gente possa assistir esse filme. Talvez uma vez só não foi o suficiente. Tivemos que assistir novamente, porque aí nós passamos a praticar. Deus escolheu a cada um, porque você tem valor. Porque cada um de vocês tem o seu devido valor. Deixa marcado na Bíblia aí. E vai lá em Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Diz assim: Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Quero dizer que você como cristão, nós como cristão, nós temos uma identificação. Nós temos uma identificação e uma união, assim, tão íntima com Cristo, que a vida que existe em Cristo também existe em você. Você crê? Aonde que nós temos essa afirmação? Nós temos essa afirmação na palavra de Deus. Vamos olhar lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. E aí? O que nós vamos fazer com tudo isso? Você é uma pedra angular em Cristo Jesus. E você pode ser pedra de tropeço para as pessoas, no sentido que ela possa ser derrotada naquela fé que não crê em Jesus. Nós, como agora, pessoas semelhantes, parecidas com Cristo. Porque a palavra diz para nós o quê? Para que a gente ide, né? Ide pregar o Evangelho. Esse Evangelho que chegou para nós, agora nós devemos, assim, anunciar. Porque você e eu somos pedra viva. Nós somos pedra viva na casa de Deus. Mas não é só para ficar aqui entre quatro paredes. É para que a gente possa sair e possa, né, ser assim, ficar encantado, saber que o mundo lá fora é muito maior do que nós pensamos, né, de quantas pessoas têm necessidade de conhecer a Cristo. E por finalizar, no versículo 9 de 1 Pedro 2,
Diz assim: mas vocês são raça escolhida, o sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a eles. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vocês são sacerdotes, nós somos sacerdotes santos no templo de Deus. Mas não é aqui dentro, aqui das paredes aqui. Aonde está o templo de Deus? Aonde está o templo de Deus? Aonde está a vida eterna? É assim? É no coração de cada um? A vida eterna já chegou. Está dentro de cada um de nós. Por isso que nós somos santos, nesse sentido, no templo de Deus, porque nós somos santos em Cristo Jesus. Nós somos raça eleita. Nós somos o povo de Deus. Cada um de nós temos esse privilégio de fazer parte do povo de Deus. Você pergunta para as pessoas, todo mundo tem um time, ou seja no Paraguai, seja no Brasil, tem um time. E espiritualmente, nós temos em nosso coração esse privilégio de ter Jesus. E nós devemos cultivar esse nosso tão querido, coração que Deus nos deu. Nós não devemos ser assim, como foi no Antigo Testamento com relação, assim, à rejeição. Jesus, o Messias, veio para aqueles que são judeus, para os gregos e também para os não-judeus, e alcançou cada um de nós. E isso nós podemos dizer que nós não devemos ser desobedientes, que nós devemos, assim, nos destinar a servir a Deus, porque nós não queremos passar pela ira de Deus. Sabe aquela ira de Deus com relação às pessoas que não são escolhidas por Ele? Nós temos esse privilégio. Nós somos o povo de Deus. Vou convidar você para estar se levantando, para que você e eu possamos desenvolver na nossa vida o desejo da verdade da palavra de Deus. Assim como um bebê que tem anseio do leite e mais leite, e quando não já passa para o mingau e passa para as comidas mais sólidas. Que a gente possa receber aquilo que Deus nos deu, que seja o Evangelho. E nós passamos agora, assim, com um espírito novo, com uma veste nova, possamos passar para as pessoas. Porque você e eu somos pedra, assim, viva na casa de Deus. E Ele quer que nós, como seu povo, como povo eleito, nós possamos proclamar o Evangelho. E que nós possamos não ser mais somente uma criança, mas que nós possamos ser um crente maduro. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, damos graça pela porção da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou e nos recebesse como uma criancinha, e nós, como criança recente, Senhor, convertida, nós recebemos do teu alimento. E nós agora, Senhor, também queremos ver a tua palavra ser cumprida na nossa vida. Por isso nós queremos crescer, nós queremos desenvolver, Deus, uma vida que seja baseada, Senhor, no poder da tua palavra. Que nós possamos buscar, Deus, a praticar
Senhor, a Tua verdade na nossa vida. Que nós possamos, Deus, ser essa pedra viva, Senhor, dentro, Senhor, da Tua igreja, como Teu povo, para que possamos, Deus, ser usado como uma raça eleita, possamos levar o Teu evangelho, possamos proclamar, Deus, para aqueles que ainda não o conhecem. Que o Senhor faça de nós, Deus, meu Pai, e nos faz capaz, Deus, nos capacita, Deus, para que possamos buscar, Deus, a Tua palavra, possamos entender, possamos guardar ela no nosso coração e possamos praticar na nossa vida. Fortalece, Deus, a nossa fé, renova, Deus, o nosso espírito. Senhor, cura, Senhor, a nossa alma, traga, Deus, tudo aquilo, Deus, que somos convidados a deixar, Senhor, abandonar, Deus, então que possamos abandonar tudo aquilo, Deus, que não agrada ao Senhor. Deus, que o Espírito Santo nos guia e nos conduza, Deus, para enxergarmos isso na nossa vida e que possamos, Deus, usar somente a veste nova que é nos dada, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos, aquele que nos ouve, Senhor. Abençoa na vida espiritual, na saúde, abençoa, Senhor, no seu trabalho, nos seus estudos, abençoa nas suas necessidades. Oh, Deus, que o Senhor entra, Deus, com toda a providência, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor. Nos dá, Deus, um domingo ainda na Tua presença e uma semana toda abençoada, para que possamos, Senhor, mesmo ao meio às dificuldades, nós possamos, Senhor, sempre, Deus, possamos estar, Senhor, glorificando as bênçãos nas nossas vidas, e que tudo possa servir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Te pedimos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.